Olá, tudo bem com você? Maranata, o Senhor logo vem. Eu espero que você esteja bem nesse momento, que a sua vida esteja sendo muito abençoada por Deus. Hoje eu gostaria de refletir um pouco com você a respeito do livro de Hebreus, a situação espiritual de seus destinatários e os conselhos espirituais do livro para os crentes da atualidade. Como nós sabemos, a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é universal, então ela serve, é apta, tem o seu significado, seu sentido, a sua aplicação, não é? Para todas as gerações, todas as épocas. Então, a palavra de Deus, ela não perde a sua validade em momento algum. Então, as palavras, o texto do livro de Hebreus serve para mim e para você hoje também. Bom, o livro de Hebreus trata especialmente das questões da contaminação do sangue e da purificação. A contaminação tem a ver com a situação do ser humano, que foi contaminado pelo vírus do pecado. O sangue tem a ver com o fato de o sacrifício de Cristo, que ele realizou na cruz do Calvário, ser superior e o único que tem condições de perdoar os pecados do ser humano, comparando o sacrifício de Cristo com os sacrifícios que eram feitos no santuário do Antigo Testamento e o sangue dos animais que era derramado ali. Então, entre um e outro, o sacrifício de Cristo é o único que tem condições de nos perdoar e nos redimir do nosso pecado. E por último, pensando aqui na questão da purificação, a gente se concentra especialmente na purificação do santuário celestial, onde Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote e realiza um trabalho de intercessão por cada um de nós, e ao mesmo tempo acontece o juízo pré-advento, o juízo investigativo ali. Nós sabemos que todos nós temos um coração tendencioso a se afastar de Deus. Se nós descuidarmos um único momento, um único segundo, nós vamos nos perder. E não é o objetivo de Deus que nos percamos. Então, a Bíblia apresenta a mim e a você em vários momentos, em vários textos, várias sugestões que Deus nos dá para aceitarmos o único sacrifício que tem condições de nos salvar, que é o de Cristo. Então, ele fala que nós podemos entregar o nosso coração, ele fala que nós temos que obedecê-lo, ele fala que nós temos que guardar os seus mandamentos, ele fala que nós temos que ser batizados, ele fala que nós temos que frequentar a igreja, ele fala que nós temos que orar. Tudo isso é importante, mas tudo isso aponta para um único caminho, que é Cristo morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar para nos redimir da penalidade eterna do pecado. Então, Deus apresenta o seu grandioso amor, especialmente através do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho na cruz do Calvário. E Deus, então, ao oferecer o seu Filho, ao permitir que seu Filho morra na cruz do Calvário, lembrando que Cristo morreu voluntariamente ali, foi algo que ele desejou fazer, não porque ele seja um suicida, mas porque ele sabia que esse era o único caminho para o ser humano ser salvo. Ele não sentiu prazer em morrer, mas sentiu prazer em salvar o ser humano enquanto ele morria. Né? Então, pelo fato de Cristo ter oferecido seu Filho na cruz do Calvário, ter permitido que ele morresse na cruz para nos salvar, ele tem a esperança, a expectativa de que todo ser humano o aceite. Mas nós sabemos que a realidade não é essa. Nós sabemos que existem milhares de pessoas, sempre existiram, vão existir, como existem hoje também, que o negam, que o negaram, que o negarão. Assim como também tem pessoas que o aceitaram, o aceitam e o aceitarão. Então, essa segunda parte é a parte que conforta o coração de Deus. No livro de Isaías diz que ele verá o resultado do seu penoso sacrifício e ficará plenamente satisfeito. No entanto, em outro momento, nós vamos tratar especificamente das questões que talvez sejam as centrais do livro de Hebreus, que são a contaminação, o sangue e a purificação. Hoje, nós iremos nos concentrar especialmente nas exortações que nós podemos encontrar em alguns capítulos. Por que em exortações? Porque as exortações, elas têm a intenção divina de nos salvar. Porque Deus nos exorta, com isso nós abrimos os olhos, nós nos tornamos atentos, nós corrigimos a rota que está errada muitas vezes, né? Porque o nosso coração ele é mau, e assim, então, nós podemos ser salvos. Então, mesmo quando Deus está nos exortando, ele está tentando nos salvar. Nós não vamos ler todos os textos aqui, né? Nós vamos nos concentrar especialmente em 4 passagens, mas não vamos ler os textos aqui, por uma questão de tempo, mas eu sugiro para você o seguinte: quando estivermos estudando ali, né, especialmente cada um desses textos, você dá uma pausa no vídeo, você lê o texto, aí você volta, então, para ver aqui as explicações.
Porém, no final do nosso encontro, nós vamos citar para vocês, eu vou citar para vocês alguns textos do livro de Hebreus, dentro dos textos sugeridos aqui, apresentados aqui, que trarão para mim e para você conforto espiritual. A intenção é que apenas uma, que nós nos encontremos com Deus através desse nosso bate-papo e que isso nos inspire a nos entregarmos ao Senhor para então recebermos a sua salvação nessa vida. Ok? A intenção aqui não é um debate teológico, nada disso, não tem nada a ver. Essa não é a intenção e nunca foi. A intenção é edificação espiritual. É unicamente esse o objetivo deste nosso encontro. Em outro momento, nós vamos ter um outro encontro, especialmente para falarmos sobre a contaminação, o sangue, e também sobre a questão da purificação do santuário. Então, vamos aqui, agora, citar para vocês, eu vou citar para vocês alguns textos que podem nos trazer exortações. Exortações essas, lembrando, que são para a nossa salvação. Primeiro dos textos, Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Depois você encontra a exortação também no capítulo 3, versículo 6. Esse versículo ele tem um ponto bem no meio ali, dependendo da tradução da Bíblia, da versão que você tem, você vai ver que tem esse ponto. Você pega do ponto em diante, que é a parte B, até o capítulo 4, 16. Então, 3, verso 6, B, até capítulo 4, verso 16. Capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 20. E capítulo 10, versículo 19, até o capítulo 13, versículo 25. Então, vamos pensar aqui um pouco, vamos nos concentrar no texto de Hebreus 2, de 1 a 4. Essa é a primeira exortação que nós temos aqui para o nosso bate-papo de hoje. Aqui nós podemos, ao ler o texto, encontrar uma preocupação com duas realidades. Primeira realidade, preocupação do autor para com os seus leitores. Segunda realidade, o estado espiritual em que os seus leitores, aqueles a quem ele estava endereçando sua carta, o estado espiritual em que eles se encontravam. Então, o perigo de os leitores estarem se desviando, se afastando da verdade que eles, no passado, haviam admitido para si, para a sua vida. Então, quando você lê esse texto aí do capítulo 2, versículos de 1 a 4, você vai encontrar, obviamente, várias palavras. Dentre elas, você encontra duas especialmente, que são as palavras desviar e a palavra negligenciar. Quando a gente pensa na palavra desviar, essa palavra nos dá a ideia de deixar escapar, ser arrastado para longe, apartar-se. Talvez pensando em algo que você não consiga diretamente controlar, algo que fuja do seu controle, da sua administração. Eu lembro que quando eu era criança, eu cresci e eu vivi na roça por muito tempo, por muitos anos, né? Até os meus 23 anos de idade, eu estava na região de sítio, de chácara de roça. E quando a gente era ali juvenil, adolescente, a gente brincava bastante, né? Tinha época que se jogava futebol de dupla na rua, naquela rua de chão, não tinha asfalto, tinha nada disso, fazia uma travinha ali e tal, brincava, era bem bacana. Isso aí com os amigos, não é? Eu lembro que a gente tinha época que a gente brincava de jogar peão, né? Você jogava o peão, botava a mão, pegava o peãozinho ali e tal, ficava mostrando todo mundo. Tinha a época da bolinha de gude, né? Que a gente chama de peteca em alguns lugares lá. Peteca aqui, talvez para você seja aquela de ficar batendo assim, mas lá chama também de peteca. Eu lembro que tinha época em que a gente brincava de rabiola, né? De pipa. Soltava as pipas ali e tal, ficava brincando aquela coisa toda. Mas tinha a época também do estilingue. A gente ia para o meio do mato e a gente ficava caçando ali, não tinha nem necessidade, mas a gente ia caçar passarinho. Às vezes, outros jogavam uma pedra e acertavam no passarinho. A gente tem que se arrepender realmente de coisas que fez, né? Porque na inocência ali da juventude, no afã, no grupo de amigos ali, a gente às vezes não consegue fazer essa leitura de que isso é errado, e é uma coisa que a gente não sugere a ninguém matar os animais, certeza que não. Mas eu me lembro que uma vez eu joguei uma pedra no passarinho, e esse passarinho, ele caiu no chão, e a gente tinha lá um ensinamento que era o seguinte: se o passarinho não morrer, se achar um passarinho por aí e não tiver morto, pega ele, põe na mão e assopra, ou então põe embaixo de uma panela e começa a bater, pelo barulho ali da panela, você batendo, aquele barulho entrando nos ouvidos do bichinho ali, ele vai viver. Então, eram coisas que o pessoal fazia, às vezes dava certo sem motivo algum, né? Não tinha assim muito link essa coisa toda, isso não faz muito sentido realmente. Às vezes, assim, por um acaso dava certo e tal. Eu lembro que uma vez eu joguei uma pedra no passarinho, ele caiu, ele não morreu. Eu peguei esse passarinho, coloquei na minha mão, fechei a mão e fiquei torcendo para ele não morrer, abri a mão e comecei a soprar. Eu lembro quando eu estava soprando, o passarinho ele voou.
ele se recuperou ali da queda, e ele então escapou, ele foi embora. Então, a palavra desviar pode ter o sentido de deixar escapar, ao que você não consiga controlar, né? Mas o segundo termo é a palavra negligenciar, que nos dá a ideia de estar desinteressados, ser indiferentes. Aqui já tem a ver com a minha ação, com a minha permissão, tem a ver já com a minha consciência, né? Com o que eu escolho para mim. Então, pode ser que hoje, você que está assistindo esse vídeo, você se encontre em condição de uma pessoa que está se desviando, né? Você nem se percebeu, daqui a pouco você se afastou dos caminhos de Deus, né? Você não consegue controlar, você voltou para os vícios, você voltou para a velha vida e tal, né? Mas quem sabe você também, nós vamos acrescentar um segundo sentido, você está se desviando conscientemente. Aí nós poderíamos dizer que você está negligenciando a palavra de Deus, o evangelho que inicialmente alcançou o seu coração. Então, o primeiro texto, ele nos apresenta especialmente essas duas palavras com esse significado. Desviar, deixar escapar, ser arrastado para longe, apartar-se. Imagina você, né, está passando com o seu carro, tem uma enxurrada, a enxurrada bate no seu carro, arrasta todo mundo ali. Muitas pessoas já passaram por uma situação assim, não conseguem controlar a situação, né? Mas tem aqui também a ideia de negligenciar, quando você se torna desinteressado. E o autor, ele foca exatamente nessa questão do desinteresse. Vejam que o caminho para a perdição, ele tem alguns passos. O caminho para uma pessoa que se afasta de Deus tem alguns passos. A pessoa, ela começa a se tornar negligente, ela começa a se tornar preguiçosa, a pessoa, ela começa a abandonar costumes que tinha antes, como, por exemplo, ler a Bíblia, orar, ir à igreja, práticas que serviam para aproximá-la de Deus. Ela deixou de se alimentar das coisas espirituais. Inevitavelmente, seu coração vai se corromper para as coisas da vida. Ela sai na rua, vê coisas que não são boas, mas assimila para si, alimenta o seu coração com aquelas coisas, ela liga a televisão, ela alimenta o coração com coisas que não servem, ela vai à internet, alimenta o coração com coisas que não servem. Isso nós conseguimos controlar. Mas o homem natural não tem poder para fazer isso. Nós só conseguimos controlar com a ajuda de Deus, porque é o Espírito Santo que nos dá poder para isso. Vamos avançar um pouco mais. Na segunda exortação, que está no capítulo 3, versículo 6b, até o capítulo 4, versículo 16, o escritor tem a intenção de advertir repetidamente contra o perigo do endurecimento do coração. E o que causa, na perspectiva, na visão do autor ali, esse endurecimento do coração dos seus leitores, as pessoas para quem ele escreveu, que era com elas que ele estava preocupado. O que causa esse endurecimento? O engano e os prazeres do mundo. Então, algumas pessoas sendo enganadas pelos prazeres do mundo ou sendo enganadas por outras coisas, mas nesse contexto surgem também os prazeres. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e que todo pecado é fruto da nossa cobiça. E o que nós alimentamos no nosso coração vai definir o nosso futuro eterno. Se você alimentar Deus, você vai ter um futuro eterno com Deus. Se você alimentar a rejeição a Deus, escolher as coisas do mundo, né, curtir a vida, como muita gente tem feito, talvez o seu caminho, o seu futuro não seja um futuro brilhante ao lado de Deus, um futuro de eternidade com Deus. Então, por isso que é importante corrigir a rota agora, não é? Então, aqui nós temos a questão do endurecimento do coração, que é causado pelo engano. Alguém está me ensinando algo diferente do que me ensinaram no princípio. Eu sou de uma determinada igreja, estão me ensinando diferente do que me ensinaram na igreja, mas está na Bíblia, tem comprovação bíblica, você aceita. Se não tiver, se não fizer sentido, busque e compare isso com vários textos da Bíblia, faça um estudo mais profundo, não fique apenas com poucas explicações evasivas, porque existem pessoas que explicam algo muito profundo com 1 ou 2 versículos, isso não dá para formar uma teologia, uma doutrina bíblica. Então, tem pessoas que são enganadas por amigos, por amizades, por tantas coisas, e tem os prazeres do mundo. E na questão do engano tem especialmente os detalhes aqui espirituais, né? A gente pode pensar aqui talvez em questões bíblicas que são mal interpretadas e que são ensinadas por outras pessoas. Mas essa era uma preocupação geral do autor, né? Ali o autor ele não vai citando especificamente quais eram detalhadamente as questões que serviam de engano para o seu público, né? E nem também os prazeres. Mas talvez a gente podia pensar em aplicar aqui a questão dos prazeres no mundo moderno como o mundo de hoje, já que a verdade é universal, a Bíblia, a palavra de Deus, ela serve, sempre serviu, sempre servirá para todas as gerações, inclusive para nós hoje, estamos aqui estudando ela, existem muitos prazeres hoje que podem afastar uma pessoa dos caminhos de Deus. Para um jovem, por exemplo, para um jovem, um prazer que pode afastá-lo dos caminhos de Deus são
os vícios, talvez, das festas. São as noitadas. Aí existem jovens da igreja que vão a esses ambientes e não deveriam ir, porque essas coisas não aproximam de Deus. Então, lembre de uma coisa: tudo que não te aproxima de Deus, você não deve fazer. Você pensa assim: Deus se agrada disso, isso honra o meu Deus, isso está me aproximando ou me afastando de Deus? Tenta fazer isso. Muitas vezes não dá para fazer essa conta toda, esse cálculo, né? Mas se você, nos momentos de tranquilidade da sua vida, estiver na presença de Deus, quando chegar os momentos mais tensos, os momentos de luta e tentação, você vai conseguir passar por todos eles, porque o Espírito Santo vai te trazer força. Mas os prazeres podem ser, quem sabe, uma amizade, pode ser o vício de fumar. Acredite, jovens da igreja muitas vezes fumam, escondidos. Eu já conheci pais que tinham filhos, né, que esses pais, pastor, ora pelo meu filho, pela minha filha, porque está usando droga. Né? Isso aconteceu diversas vezes. Eu conheci alguns jovens que eu fiquei sabendo que eles faziam programações, às vezes, na igreja, e quando era à noite, eles iam, depois do culto ali, do JA e tal, faziam posições, eles iam para as boates, né? E eles ficavam ali dançando juntos e etc, etc, né? Outro prazer que pode, talvez, afastar uma pessoa de Deus, tem total potencial para fazer isso, são as bebidas. Um jovem não deve beber, não deve fumar, né? Eu tenho amigos que bebem cerveja sem álcool, por exemplo. Na minha casa, a gente não toma por uma questão de saúde, nem refrigerante, nem a cerveja sem álcool, nem nada disso. Por quê? Uma questão de escolha pessoal. O que a gente tem que cuidar é que os prazeres não nos afastem de Deus. Não nos afastem de Deus. Os prazeres desse mundo, nós temos que ter prazer na palavra do Senhor. Então, a intenção do autor aqui é mostrar que o coração, quando ele se afasta de Deus, ele se torna maligno e infiel. E isso, inevitavelmente, vai conduzir o coração dessa pessoa à apostasia na fé em Deus. Olha o prejuízo para uma pessoa que dá esses passos, né? Daqui a pouco, sem fé em Deus, a pessoa está perdida, não é? E é exatamente isso que o autor está abordando no livro, foi exatamente isso que aconteceu com a geração do povo de Deus no Antigo Testamento. A geração inteira morreu no deserto porque se afastou de Deus e porque teimou contra a vontade de Deus. Deus tem prazer em destruir as pessoas? Não tem, isso não é o assunto de hoje. Hoje a gente pode pensar nisso, mas Deus não tem prazer. Ele tem prazer em que o ímpio se converta. Não é? Por outro lado, é apresentado um perigo mais ativo. Então, agora a gente vai ver um perigo ativo aqui. Qual que é o perigo ativo? Aquele perigo que é uma atitude direta do ser humano. Desobediência e rebelião. Desobediência e rebelião. Eu não sei se você já conheceu alguém que era desobediente. Às vezes nós somos, né? Desobedientes. Por isso nós precisamos, como diz o livro de João, 1 João capítulo 2, versículo 1 e capítulo 1, versículo 9, que nós temos que confessar, abandonar o nosso pecado. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é propiciação pelo nosso pecado, nos perdoa e nos salva. Não é? Mas temos também que tomar cuidado com a questão da desobediência. Nós não podemos ser desobedientes, nós não podemos ser voluntários para o que nos afasta de Deus. Né? Porque a desobediência, daqui a pouco, pode ter aspecto de rebelião. A pessoa está desobedecendo a palavra de Deus, obedece a seus pais, daqui a pouco esse filho se enfurece, ele levanta a mão, bate no seu pai, tornou-se rebelião, ele não ouve mais o pai, não obedece mais o pai, não faz mais a vontade do pai, enquanto que na Bíblia diz que os filhos devem obedecer os seus pais e respeitá-los, mesmo que seus pais tenham os cabelos brancos e sejam já de idade. Em relação a Deus, é a mesma coisa. Quando uma pessoa começa a se afastar de Deus e começa a resistir aos apelos de Deus, e ela se torna desobediente, ela pode incorrer daqui a pouco em dar o passo da rebelião. Aí no passo da rebelião a pessoa começa a se juntar com outras pessoas, a pessoa começa a fazer grupos, a pessoa começa a se reunir com pessoas, ela começa a alimentar no seu coração, ela começa a buscar aquilo todo, ficar concentrada naquilo ali o tempo todo, e isso é uma artimanha de Satanás para afastar a pessoa dos caminhos da salvação, afastar a pessoa de Deus. Acredite, essa era uma preocupação que o autor do livro de Hebreus estava tendo com os seus leitores. Então, vemos que o perigo que ameaça os crentes é que eles podem deixar de considerar a herança prometida por causa de um coração infiel. É o que tem a ver com rebelião, com desobediência, com engano, com prazer, com negligência, com desvio dos caminhos de Deus, com ser indiferentes, não é?
Então, a preocupação do autor aqui está em que ninguém dos seus leitores, e nós hoje também, estamos tendo o livro ao nosso alcance, que nenhum de nós se torne desobediente ao Senhor e nem rebelde aos caminhos, às orientações de Deus. Na terceira exortação, que está no capítulo 5, versículo 11, ao capítulo 6, versículo 20, os leitores de Hebreus são repreendidos por terem se tornado tardios em ouvir. O que a gente pode pensar como tardio em ouvir? Sou tardio em ouvir a pessoa que ouve, não dá bola, só não dá bola, ela vai viver a vida dela, ela vai curtir a vida dela, vai fazer o que ela sempre quis fazer, ela é dona de si, ela controla a sua própria vida, suas próprias decisões, ninguém interfere na sua existência. E quando está lá no finalzinho, tem dois caminhos, ou continuar como ela estava, sem ouvir mesmo, ou ouvir quando talvez o seu coração já está muito contaminado pelo pecado, e agora essa pessoa, quem sabe, vai se sentir até indigna da salvação, e com isso Satanás ganha mais um espaço no coração da pessoa, e a pessoa acaba se perdendo, não é? Então essas pessoas são tardias em ouvir, são lembradas de que as bênçãos de Deus podem se converter em maldição. Então Deus, ele oferece a bênção, mas se a pessoa não obedece, daqui a pouco ela vai receber o contrário da bênção. Então, assim como existe o bonito e o feio, existe o alto e o baixo, existe dia e noite, existem contrastes, existem situações opostas uma à outra, existe Deus, existe o diabo. Existe bênção e maldição também. A maldição será um resultado, uma consequência da desobediência e dessa rebelião. Então, nesse mesmo trecho, nós podemos ver uma figura clara e voluntária da rejeição dos valores religiosos na comunidade e na vida do crente individual também, não é? E aí o resultado é que no meio do povo acabam surgindo pessoas que se desviam e no final, infelizmente, não acabam desviando outros. Por isso que você precisa, e eu também, nós precisamos estar o tempo todo em contato com a palavra de Deus para que não nos desviemos por conselho, sugestão, orientação de qualquer pessoa que seja. E na quarta e última exortação, que está no capítulo 10, do versículo 19 ao capítulo 13, versículo 25, o autor ele identifica os crentes como inconstantes no ato de deixar a congregação. A Bíblia diz que não devemos fazer como é costume de alguns, deixando de nos congregar. Agora nós estamos vivendo um momento muito diferente de tudo que já vivemos, né? Dificilmente alguém que está ouvindo, talvez tenha uma pessoa ou outra, mas é uma pequena parcela dos que estarão assistindo esse vídeo que talvez conheceram uma catástrofe muito grande, talvez alguém conheceu aí a Segunda Guerra Mundial, né? Alguém que já está bem de idade, mas vejam, nós vemos que o mundo ele vai se transformando cada vez mais em um ambiente de problemas, né? O mundo que vivemos é um ambiente mais saudável, um ambiente mais ideal para a gente viver, não é? E, infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, uma doença, né? Começou com a indicação de que seria uma gripe, hoje os estudos, as pessoas, tanta gente fala, tantas coisas são publicadas, né? E a gente tem que acreditar que a solução virá em algum momento. Mas vejam, dificilmente você já tinha passado por uma situação como essa, como talvez alguém que viu a Segunda Guerra Mundial aí, não é? Ou alguma outra, ficou sabendo de alguma guerra que aconteceu. Eu lembro quando eu era criança, estava tendo, se não me engano, a guerra do Iraque ali, né? Mas veja, hoje nós estamos ansiosos pelo momento que nós vamos voltar para a igreja, para a gente congregar novamente, né? Inicialmente, talvez vamos voltar, não vamos poder abraçar ninguém, pegar na mão de ninguém, não vamos poder estar junto, mas nós vamos estar longe fisicamente, talvez 1 metro e meio de distância. Nós estaremos no mesmo ambiente. O problema do povo lá da época de Hebreus, a quem a carta de Hebreus foi endereçada, era que muitos estavam inconstantes no ato de congregar. Nós hoje não estamos congregando, estamos nos vendo por lives, por vídeos, estamos conversando por mensagem, por ligações, pelos meios que nós temos fora do ambiente do templo, da igreja ali, não é? E graças a Deus que nós temos essas possibilidades hoje. E nós estamos ansiosos para congregar. Agora imagine uma pessoa que não sente mais no seu coração desejo de congregar. Uma pessoa que não sente mais vontade alguma de ir na igreja. Então começa assim, a pessoa, primeira vez, não vai na igreja porque ela está com muito sono. Vamos pensar no sábado pela manhã. Ela está com muito sono.
não é? Trabalhou bastante durante a semana, na sexta-feira foi no pequeno grupo, às vezes nem foi, está cansado, fez o curso só com a família, às vezes nem fez, foi dormir, tomou seu banho, jantou, foi dormir, outro dia acorda às 9h, 9h30 da manhã, quando olha no relógio, os meninos estão dormindo, os filhos, a esposa está dormindo, o marido está dormindo, todo mundo cansado de pensar, meia hora, 40 minutos, uma hora para a gente arrumar para a igreja, e não congregam, pessoas que não vão à igreja, não é? Não podemos fazer assim, esse não é o costume que nós devemos ter, nós temos que congregar, porque do contrário, nós seremos também comparados, seremos tidos como o povo da época do livro de Hebreus, inconstantes, no ato de deixar de congregar, no esquecimento e abandono da perseverança na fé, porque a pessoa que deixa de congregar, daqui a pouco ela deixa de orar, daqui a pouco ela deixa de ler a Bíblia, daqui a pouco ela deixa de acreditar em Deus. Aí hoje existem tantas palavras para identificar uma pessoa que não acredita em Deus, né? Tem o ateu, tem o gnóstico, tem o agnóstico, tem tantas palavras que servem para identificar quem acredita ou quem acha que ele existe, mas não aceita para si, não é? O perigo aqui é a rejeição, né? A rejeição da confiança em Deus, né? A falta de perseverança, um retrocesso na vida espiritual. Isso é muito prejudicial. Isso pode comprometer o destino eterno de uma pessoa. E ainda nesse mesmo trecho do capítulo 9, capítulo 10, desculpa, versículo 9 até o capítulo 13, versículo 19 até o capítulo 13, versículo 25, nós podemos ver a possibilidade de que o pecado seja cometido voluntariamente também. Né? Pisando, o texto até diz lá que nós não podemos fazer como muitos fazem, porque se nós já fomos de Deus, nos afastamos, estamos pisando novamente, estamos pisando no Filho de Deus, que é Jesus, profanando o seu sangue, que voluntariamente foi derramado na cruz do Calvário, em prol da nossa salvação. Por quê? Ao fazermos isso, quando nós retrocedemos, e a Bíblia diz que nós não podemos ser como os que retrocedem, nós estamos voltando para uma vida de pecado. Né? Sendo assim, nos capítulos 12 e 13, podemos encontrar diferenças entre infidelidade gradual e infidelidade direta. A infidelidade gradual acontece quando você vai deixando de fazer algumas coisas que têm a ver com a vida espiritual. E a infidelidade direta tem a ver com o momento em que uma pessoa diz assim, não quero mais saber, entra no coração da pessoa um desejo totalmente contrário do que ela vinha tendo, porque estava na presença de Deus, e agora a pessoa abandona integralmente os caminhos de Deus. Então a gente pode perceber que o perigo era que os cristãos se enfraquecessem e perdessem o ânimo, que desistissem por causa das dificuldades da vida cristã, que caíssem na idolatria, na imoralidade, no amor ao dinheiro, na armadilha dos falsos ensinamentos, nas amizades que os afastassem de Deus, nos prazeres do mundo, não é? Na infidelidade gradual, na infidelidade direta. O perigo é que eles fossem inconstantes, tardios em ouvir, deixassem de congregar, que eles cultivassem a falta de esperança, a falta de perseverança, que eles retrocedessem na vida cristã. Tudo isso era muito preocupante para o autor do livro de Hebreus. E é preocupante ainda hoje, porque o autor de Hebreus, ele não escreveu porque quis, ele foi inspirado por Deus, escreveu com suas palavras, mas a inspiração foi de Deus. E Deus está preocupado comigo, com você hoje ainda, porque nós somos o povo dele hoje. Então essas passagens nos dão um perfil espiritual dos destinatários da carta de Hebreus. O problema deles não eram os falsos mestres, como no caso da Galácia, não eram questões relacionadas ao Espírito Santo, como no caso do povo de Corinto, nem era a questão do fracasso dos judeus em receber o evangelho, como no caso dos romanos. O problema deles era desânimo. O problema geral do povo a quem a carta de Hebreus foi escrita era desânimo. Você está desanimado agora? Você está desanimada? Você já sentiu vontade de desistir? Eu já senti vontade de desistir. Já senti vontade de desistir antes de ser pastor, já senti vontade de desistir depois de ser pastor, mas não escute essa voz. Essa não é a voz de Deus. Esses não são os conselhos de Deus, e nunca aceite que uma pessoa olhe para você e diga assim, eu acho que você tem que desistir, isso não é para você. Não deixe, seja um ministério que você exerce, seja a sua vida como um cristão, nunca desista, porque Deus tem sim um plano especial para a sua vida, ele te chamou para você viver na presença dele. Ele te chamou para a salvação porque ele te ama, ele tem planos maravilhosos para a sua vida, e o desejo de Deus é que você viva eternamente com ele. Então não desanime, não desanime. Lembre-se desse conselho, não desanime, porque este era o problema principal do povo
a quem a carta de Hebreus foi endereçada. Eles estavam cansados e se enfraqueceram, sabe de quê? Sabe de quê? De esperar a volta de Jesus. Qual é a nossa maior esperança? Nós vamos preparar uma outra reflexão em algum momento. Eu estou preparando, na verdade, já. Mas eu quero citar para você algo que eu vou dizer lá nessa reflexão que me veio à mente aqui. Vocês sabiam que o povo adventista do começo, os mileritas, que depois se tornaram um grupo de adventistas sabatistas, que depois recebe lá na frente o nome de Adventista do Sétimo Dia, os mileritas, eles tinham uma senha. Sabe qual era a senha dos mileritas? Sabe qual era a senha do povo adventista sabatista do início ali? Depois de 1844, depois da grande decepção que eles tiveram quando eles esperaram a volta de Jesus, por interpretarem errado o evento que devia acontecer naquela data, em 22 de outubro de 1844, a senha deles era: Jesus em breve voltará. E o povo hebreu, aqui, diz o autor, quando a gente lê o texto, a gente interpreta, entende dessa forma, que eles estavam cansados e se enfraqueceram de tanto esperar a volta de Jesus. Talvez você seja uma pessoa como Paulo, que escreveu tanta coisa, esperava Jesus voltar, mas não viu voltando. Você já tem seus 50, 60, 70 anos de vida, 30, 40 anos como cristão, adventista ou não, mas você é um cristão, você é um filho de Deus, você decidiu dedicar sua vida a Deus, obedecer, ser fiel àquilo que você já aprendeu, aquilo que o Espírito Santo já te mostrou, aquilo que a Bíblia já te fez compreender. E você tem sido fiel até hoje, você aguarda brevemente a volta de Jesus, já aguardou até hoje, você sempre teve esperança de que ele voltaria em poucos dias, ele não voltou, que ele voltaria durante a sua existência, a sua geração, não voltou ainda. Não sabemos que dia ele vai voltar, mas também não devemos desanimar, e nem nos sentir cansados, porque essa é a maior esperança da Bíblia, essa é a maior promessa da Bíblia, e ela vai se cumprir. Eu não me recordo de nenhuma promessa que Deus prometeu, que já devia ter se cumprido e que não se cumpriu. Não existe nenhuma. Dentro da Bíblia você não encontra nenhuma. Eles estavam desanimados porque eles se tornaram ociosos na identidade cristã. Eles não desenvolviam mais a sua identidade. Eles não tinham mais contato com a palavra, com a oração. Eles não liam mais um bom livro. Eles não iam mais na igreja, na sinagoga, que era a igreja da época. Eles não conversavam mais com os irmãos da comunidade de fé. Eles não passavam mais tempo com pessoas que falassem uma linguagem espiritual ao lado deles, para os seus ouvidos serem alimentados de esperança. Eles passaram a questionar o valor de sua religião. Essa era uma outra implicação. Um outro problema para o seu desânimo. Começaram, mas será que essa é a religião de Deus mesmo? Será que isso está certo? Começa a questionar os estudos, começa a questionar os documentos, começa a questionar os ensinamentos da Bíblia, começa a questionar tudo. Daqui a pouco se tornam pessoas céticas, pessoas que não acreditam mais em Deus e em mais ninguém. E aí o que vai acontecer? Vão se afastar mesmo da Bíblia. Eu não estou dizendo para você acreditar em tudo. O que estou dizendo é que você deve analisar a Bíblia, a palavra de Deus, e não acreditar em tudo que as pessoas dizem mesmo. Mas você não pode desistir e nem deixar de acreditar em Deus. Em Deus você não pode deixar de acreditar, você tem que acreditar em Deus. Então, essas pessoas lá, os leitores de Hebreus, da carta de Hebreus, eles passaram a questionar o valor da religião que eles tinham. E também se enfraqueceram na fé quando os tempos difíceis chegaram. Vocês sabem que depois da ressurreição de Jesus, passaram-se alguns anos, houve uma grande perseguição, Jerusalém foi destruída, e muitos desses homens, dessas mulheres, dessas crianças, desses crentes, estavam talvez nesse ambiente aí. Então, eles se enfraqueceram na fé quando tempos difíceis começaram a surgir para eles. Bom, todos nós sabemos que em breve virão tempos difíceis novamente. Só que os tempos difíceis que já vieram até hoje não se comparam em nada com os tempos difíceis que ainda virão. Os próximos tempos difíceis serão muito grandes. Já ouviu falar na angústia de Jacó, quando Jacó se sentiu angustiado e decidiu não deixar o anjo ir, era Jesus lutando com ele ali no Val do Jaboque. Então, é usada exatamente a expressão angústia de Jacó para denominar, tentar explicar, descrever o que vai ser a angústia antes da volta de Jesus, nos últimos dias, angústia no coração dos salvos. Você vai se lembrar que você era pecador, que você fez coisas terríveis na sua vida, você se sentia angustiado com medo de não ter recebido o perdão de Deus, mas fica tranquilo, Deus será te perdoado. Porém, nós não podemos enfraquecer na fé nos tempos de angústia, em tempos difíceis. A Bíblia diz que tempos piores virão. O que nós temos visto até agora é só o princípio das dores. Tempos piores virão. Nós temos que ficar atentos aos aspectos proféticos da Bíblia. E no livro de Hebreus nós encontramos inspiração para não enfraquecermos em nossa fé. Não enfraqueça na fé. Agora, o que você tem que fazer para não enfraquecer na fé? Você tem que orar todo dia. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você não come todos os dias? Você não bebe água todos os dias?
como é que você se fortalece fisicamente? Se você for no médico, ele fizer seu exame e falar assim, olha, você precisa de vitamina D3. Fortalece os ossos, fortalece os músculos, fortalece o organismo como um todo. Tem pessoas que tomam há anos, não gripam. Você vai ter que tomar vitamina D3. Você não pode tomar muita, não pode tomar pouco. Ok? Quando você está fraco, com o seu corpo fisicamente falando, você não tomou café da manhã, de jejum, não almoçou e não jantou. No outro dia você amanhece cansadíssimo e amanhece com muita fome, com vontade de correr para a geladeira para comer alguma coisa, não é isso? Nós resolvemos as questões da nossa fraqueza espiritual, ou física, nossa fraqueza mental, a gente vai no psicólogo, no psiquiatra, as doenças e etc. Mas quando se trata da fraqueza espiritual, muitas vezes nós deixamos de resolver esse problema. E como é que uma pessoa foge e evita a fraqueza espiritual? Eu vou dar para você 3 sugestões. 4 sugestões, na verdade. Primeira sugestão, você tem que ler a Bíblia, a palavra de Deus. Leia todo dia. O que você leu ontem vai servir para toda a sua vida, mas não substitui a necessidade que você tem hoje de ler novamente. Segundo, ore. Ore enquanto lê a Bíblia, ore antes, ore depois, ore em outros momentos, ore. Orar é sem cessar. Terceiro, vá à igreja. Procure uma igreja que ensina a palavra de Deus, não escolhe uma parte ou outra para rejeitar ou para aceitar, mas que usa toda a palavra de Deus como regra de fé. E quarto, leia bons livros e esteja na presença de Deus com pessoas que querem, talvez essa seja uma quinta sugestão, querem também estar. Leiam bons livros que alimentam a vida espiritual. Então, a mensagem central do apóstolo é de que a fraqueza espiritual é perigosa. Ele repetidamente adverte sobre as terríveis consequências da fraqueza espiritual. Diante disso, o escritor do livro de Hebreus nos apresenta a possibilidade de que qualquer crente pode, número 1, qualquer crente pode, número 1, se tornar negligente quanto ao privilégio que possui de ser um cristão salvo por Cristo. Quando é que eu me torno negligente? Quando eu começo a deixar de dar atenção para as coisas de Deus. Às vezes por vergonha, eu não quero que meu amigo saiba que eu sou cristão. Às vezes porque eu já tenho preconceitos mesmo na minha cabeça, e eu não quero abrir mão dos meus preconceitos. Às vezes são barreiras sociais, e às vezes essas barreiras, elas estão a ver, tem que ver com a compreensão errada que eu tenho de algumas partes da Bíblia. Então nós não podemos nos tornar negligentes quanto ao privilégio de possuir o privilégio de ser cristãos salvos por Cristo. Número 2, todo crente pode também ter a possibilidade de passar a considerar de pouca importância o seu alvo principal, a saúde da vida espiritual. Por isso eu citei para você aqui algumas sugestões de como alimentar a vida espiritual. E por último, terceiro e último, rejeitar abertamente a fé cristã, ou assumir um lugar entre a maioria, que são os que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Infelizmente, Satanás conseguiu lugar no coração de milhares de pessoas. E hoje, milhares de pessoas rejeitam a Jesus por causa da influência do mal em seu coração. Qualquer um desses caminhos, se tomado por qualquer um de nós, nos trará consequências igualmente trágicas, terríveis. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, não é? E para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, qual seria, então, a solução para todos estes problemas? Embora eu já tenha compartilhado com você alguns conselhos, algumas sugestões que eu tenho tentado observar, trazer para a minha vida. Como seria, então, quais seriam as soluções para estes problemas apresentados aqui? Quais são os problemas? A apatia espiritual, o abandono da fé, a rejeição da fé, o deixar de congregar-se, o admitir para si os prazeres da vida, o amor ao dinheiro, ao ganho, o deixar de ler a palavra de Deus, algumas coisas que foram citadas também, como ler a Bíblia, orar, ok? Tudo isso traz muito perigo para a vida cristã. Então, como é que a gente resolve isso? O autor do livro de Hebreus traz algumas palavras ou frases, né? E então, através dessas palavras ou frases, ele nos apresenta algumas necessidades que nós temos. Quando nós percebemos essas necessidades e as suprimos, aí então está tudo certo. Então, nós temos que prestar atenção no que Deus nos diz. Temos que dar atenção, porque ele usa as duas frases, prestar atenção e dar atenção. A palavra de Deus, aos seus ensinamentos. Precisamos estar alertas com os nossos olhos abertos. Precisamos suportar a angústia da espera da volta de Cristo, ou das promessas que ele fez, que nós não vimos essas promessas se cumprindo, mas nós sabemos que elas irão se cumprir, porque
A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, ele prometeu, irá cumprir. Precisamos nos agarrar a estas promessas. Precisamos observar e obedecer os seus mandamentos. Precisamos mostrar sobriedade e equilíbrio cristão e não desespero. Temos que considerar os conselhos de Deus para a nossa vida. Temos que exortar as pessoas à nossa volta a respeito da realidade do grande conflito entre o bem e o mal. Nós temos que nos lembrar, porque a gente se lembra tendo contato, não é isso? A gente tem que se lembrar constantemente dos planos de Deus para a nossa vida, que é a vida eterna e não perdição eterna. Nós temos que correr com resistência, porque às vezes nós nos tornamos fracos e cansados e não podemos deixar que o nosso organismo espiritual se desanime ou fique sem as vitaminas necessárias para termos condições de todos os dias nos reabastecermos espiritualmente. Temos que ter paciência. Romanos diz que a tribulação produz paciência, a paciência produz perseverança, perseverança produz esperança, e essa esperança não se confunde, ela é a glória do crente. No entanto, as principais palavras de ânimo aos crentes são, no livro de Hebreus, fé e fidelidade. Fé não é apenas crer, não é apenas acreditar. Fé também é obedecer. Eu gosto muito de uma música que diz que fé é obedecer. Então, fé e fidelidade. Quando eu digo que eu acredito a Deus, eu amo a Deus, eu passo também a ser fiel a Deus, eu me torno fiel a Deus. Então, foi a fidelidade que caracterizou a vida de Jesus. Se ele tivesse sido fiel ao seu Pai e ao plano da redenção, nós estaríamos perdidos hoje. Da mesma maneira, Moisés. Moisés foi fiel a Deus em tudo. Cometeu alguns erros em sua vida. Não entrou na Canaã terrestre. Mas Deus recompensou dando a ele a vida eterna. Não é? E foi exatamente a falta de fé que fez com que toda a geração citada no livro de Hebreus, em um dos textos que nós citamos aqui hoje, um dos nossos temas de estudo, foi exatamente a falta de fé que fez com que toda uma geração morresse no deserto e não entrasse na terra prometida. Então, o famoso capítulo 11 de Hebreus é construído com base na palavra fé. Pela fé, os heróis venceram todas as dificuldades físicas e suportaram todas as tentações. Os leitores de Hebreus devem alcançar o objetivo supremo, a vida eterna em Cristo Jesus. Em vez de serem negligentes, eles devem ser imitadores daqueles que, pela fé e longanimidade, herdaram e herdarão as promessas de Deus. É em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Então, meus irmãos, quando lemos esses textos, somos animados e, como cristãos, somos chamados a despertar do cansaço e decepções que acumulamos ao longo dos anos, mesmo sendo cristãos, abraçando de uma vez por todas os privilégios de pertencer à família de Deus, que é a sua igreja na terra, perseverando na fidelidade e fé para a final da história deste mundo. Não estamos entre os perdidos, e sim entre os que dirão: pela fé, nós também vencemos, praticamos a justiça e alcançamos a promessa. Hebreus 11, 34. E por último, eu compartilho com você as palavras dos textos que estão nas seguintes referências. Capítulo 3, versículos 7, versículo 8, versículo 14, capítulo 9, 4, versículo 9, 16 e capítulo 6, versículo 12. Os textos, respectivamente, 3, versos 7 e 8, diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto. E o texto começa dizendo: assim como diz o Espírito Santo. Não são palavras de Deus. Versículo 14 do capítulo 3 diz: temos-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Você guarda ainda hoje a confiança que desde o princípio você passou a ter? A entrega da sua vida nas mãos de Deus, o esforço, o sacrifício de todos os dias, tentar estar na presença do Senhor? Não desista e não deixe de guardar a fé no Senhor e a cada dia mais se tornar participante da sua graça em sua vida. Capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Eu me considero parte do povo de Deus. Não porque eu mereça, mas porque pela graça e misericórdia do Senhor, em sua bondade eterna, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário pensando em mim. Da mesma maneira, também pensando em você. Então, resta-nos um descanso para mim, para você, para os seus familiares e para todo aquele que decidiu entregar-se ao Senhor. Capítulo 4, versículo 16, nos traz outras palavras de esperança. Cheguemo-nos, pois, com a confiança junto ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, se você hoje chegar com confiança ao trono da graça, confessando o seu pecado,
abandonando o seu pecado e mudando de vida, você receberá misericórdia, você achará graça, e você será socorrido e socorrida no momento oportuno. Quando as tentações vierem, sobrevirem a você, irá acontecer exatamente o que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Lá diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Pois quando vem a tentação, Deus manda força extra, reforço, saídas extras, para que possamos vencer e resistir à tentação. E por último, eu cito para você que está no capítulo 6, versículo 12, que diz assim: não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Que com essas palavras você se sinta abençoado. Que com essas palavras você se sinta abençoada. Isto aqui não se tratou de um sermão, não se tratou de um trabalho teológico, não é essa a intenção, não é esse o objetivo. É apenas compartilhar com você algo que eu descobri recentemente na palavra de Deus. Algo que todos nós já sabíamos, mas talvez não com tantos detalhes assim. Nós gaguejamos, nós falamos errado, às vezes misturamos as palavras, talvez pelo nervosismo de estar falando com você, embora não seja ao vivo. O vídeo vai aparecer como ao vivo, mas eu estou gravando sozinho aqui. Eu acredito que não tem ninguém assistindo, até porque eu não anunciei. No entanto, a gente fica mesmo nervoso. Mas que no final de tudo você se esqueça todas essas questões. Lembre-se apenas de uma coisa: Jesus te amou tanto, te ama tanto, ao ponto de estar até hoje ansioso pelo momento da sua volta para te levar para a vida eterna, como resultado, sendo isso o resultado do sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, há cerca de 2000 anos atrás, pensando em você. Deus te abençoe. Eu convido você para orar comigo neste momento e em seguida iremos concluir. Feche seus olhos se você puder orar comigo. Querido Deus, grandioso Salvador, eu tenho certeza que nós iremos passar a eternidade ao teu lado, e a eternidade, a palavra já diz, é eterno, não tem fim, não acaba nunca. E nós nunca conheceremos completamente a grandeza do teu amor. Porque o teu amor é infinito, a tua misericórdia é ímpar, a tua misericórdia é incomparável, Senhor. Nós somos pecadores, o nosso coração está corrompido pelo vírus do pecado. Nós somos voluntários, às vezes, para muitas coisas erradas. Outras vezes, nós nem percebemos que fazemos. A natureza pecaminosa já nos puxa para isso. Mas qualquer atitude realizada por meio do corpo acaba, ó Deus, ficando sob nossa responsabilidade. Então, nós queremos pedir agora, Senhor Deus, misericórdia, perdão, graça, bondade, lavagem dos nossos pecados. E como nos diz no livro de Hebreus, que o Senhor apague todos os nossos pecados. Os meus pecados, os pecados da pessoa que está ouvindo agora, assistindo esse vídeo, todos eles, para que o Senhor nos dê a tua salvação agora, não porque Cristo tem que realizar novamente o seu sacrifício, mas porque agora nós temos mais uma vez em nosso coração a convicção de que o seu sacrifício foi totalmente suficiente para nos salvar e nós o aceitamos como requisito para a nossa salvação. Toma-nos sob os teus cuidados. Abençoe a todos os meus irmãos aqui e a nossa família para sempre, por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a você. Um forte abraço. Nós nos vemos em breve. Se Deus quiser, nós iremos ter outros encontros nos próximos dias. Eu espero por você. Deus te abençoe.